Oi, manos! Tudo bem? Espero que sim, que vocês estejam bem. E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês irão ver esse vídeo, então vamos lá. Caso vocês estejam com dúvida, nós somos as irmãs Félix e ela é a Sabrina. E ela é a Karina. Eu sou Karina, ela é Sabrina, ok? Então vamos lá. Bom, foi nos dada a missão de falar sobre a pergunta 42. A pergunta 42 tem o tema o seguinte: como deve ser lida e ouvida a palavra de Deus? Essa lição ela tem dois versículos que são base, que estão lá em 2 Timóteo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Eu vou ler. Diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esses são os dois versículos base. Então vamos lá. Gente, o que isso significa? O que nós vamos aprender na aula de hoje é que Deus nos deu a palavra foi com um propósito. Ele não nos deu a palavra simplesmente para que nós lêssemos ela e novamente deixássemos ela guardada em um estante ou, enfim, onde você guarda a sua Bíblia. Não é simplesmente sobre ler a Bíblia e enterrar tudo que Deus colocou no nosso coração na hora e não praticar nada do que está escrito. Eu acho que um bom exemplo disso eram os fariseus, porque eles sabiam muito sobre a Bíblia, sobre a lei daquela época e, enfim, eles sabiam tanto e creio que eles deviam ter muito conhecimento, deviam ser inteligentes, mas no fundo eles não conheciam Jesus de verdade, eles não sabiam para que servia essa lei, ou seja, eles não sabiam que essa lei era para ser usada com amor e por amor. Então eles faziam isso só por obrigação, só porque para eles era isso, era simplesmente sobre fazer, sem relacionamento nenhum, e não tratavam a Bíblia como essa espada de dois gumes, enfim, que penetra no interior, penetra em tudo, como nós já vamos ler esse versículo daqui a pouco, e eles não tratavam a palavra como isso. E outro exemplo que eu poderia dar é que eu lembro de uma vez que eu tive um professor que ele era ateu, e ele perguntava para alguns alunos que eram cristãos: gente, vocês sempre dizem que quando eu ler a Bíblia, minha vida vai ser transformada, coisas maravilhosas vão acontecer, mas eu já li a Bíblia inteira 2 vezes e eu não vejo mudança nenhuma. Eu não acredito em Deus. E por que isso acontecia? Porque não adianta ler a Bíblia com a intenção de simplesmente conhecer as histórias. Não que isso seja errado, as histórias da Bíblia são incríveis, são para ser conhecidas também. Mas a questão é que Deus ele nos deu a Bíblia para que a gente conhecesse o autor dela, antes de conhecer as histórias. E ele nos deu as histórias também para que nós conhecêssemos ele através das histórias, dos personagens, enfim. E aplicar isso na nossa vida. Isso que o significado do versículo quer dizer. E também tem a questão de ler sem ter a ajuda do Espírito Santo, né? Isso. Não adianta de nada, né? Qualquer um pode ler a Bíblia, né? Mas ouvir Deus depende se você tem um relacionamento com Ele, se você escuta o Espírito Santo. Sem o Porque Espírito Santo, sem o Espírito Santo a gente nem... Nós, sendo cristãos, se nós não ouvirmos o Espírito Santo, se não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, também vai ser só mais uma história que vamos ler livro. e talvez vamos gravar e falar, quando alguém perguntar, você lembra a história de... Noé é fácil, né, que todo mundo sabe, mas sei lá, a história de um personagem que talvez a gente não lembre, e aí vai ficar por isso mesmo, sabe? Vai ser só mais uma história que a gente ouviu. Eu acredito que é assim, quando o Espírito Santo, ele fala conosco, e quando a gente entende, sabe? A gente tem aquele... entende o que o Espírito Santo quer falar e a gente relaciona com os personagens, com a história, porque a Bíblia, como a Cris sempre fala também, né, que os caras que fizeram o filme da Marvel, eu não sou muito de assistir, mas assim, os poucos que eu assisti foram bombásticos, né, que eles estão tipo, sabe, é fichinha perto da Bíblia, porque as histórias de Deus são muito tops. Só que assim, mesmo nós que somos cristãos, muitas das vezes eu já li histórias coisas na Bíblia, né? Que depois eu fui tentar lembrar, sabe? Eu ouvi alguma pregação e fica naquela, tipo, nossa, eu acho que eu já ouvi falar disso, mas eu não me lembro. Por quê? Porque aquilo não causou nada em mim. Por quê? Porque eu não permiti, ou porque eu não estava ouvindo o Espírito Santo. Então, aquilo virou só mais uma história. Na verdade, nenhuma história, porque eu nem me lembrava.
eu lembrava assim pedaços. Então a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa. É ele quem transforma, é ele quem muda, é ele quem não é a Bíblia não é sobre uma interpretação de uma história, que muitas das vezes antes eu pensava que era assim, como ler um texto, como uma prova, né? Você lê o texto e aí você interpreta o texto e ali responde as perguntas sobre o texto, sobre o que você entendeu. E a Bíblia não é sobre o que você entendeu, é sobre o que o autor da Bíblia quer falar, o que Deus quer falar. E uma vez eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que dizia assim, que a Bíblia é o único livro em que o autor conta a história pra você. Eu sempre gostei muito de ler. Hoje em dia, assim, quando eu era adolescente, né, eu gostava mais de ler do que hoje. E eu sempre ficava imaginando a história que o autor pensou, o que o autor tava, sabe? Ficava tentando imaginar, além dos personagens, como foi que o autor fez, o que levou o autor a criar aquela história. E, assim, você imaginar que a Bíblia é um livro em que o autor para pra te contar a história, que ele tá na história, ele para pra te contar, ele te explica a história e ele tá em tudo. É muito interessante. E, assim, você lê e com esse entendimento de que a gente sempre ouve falar, né, que a Bíblia é o poder de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas através dessa aula de hoje, né, lendo, né, Bia, a gente teve essa, caramba, pensar que Deus é Deus falando comigo, é Deus, sabe, a gente teve até a gente teve até um momento que eu imaginei, sabe, como se a Bíblia fosse materializada em Deus, assim, eu falei, imagine, tipo, eu tô lendo a Bíblia como se a Bíblia é o papel, sabe, é figurativo, tá, é que a nossa mente, ela voa, viaja, então, sabe, eu comecei a imaginar, cara, a Bíblia é o próprio Deus falando comigo, sabe, a palavra de Deus é o próprio Deus. Bom, gente, e uma coisa também que a gente aprendeu no discipulado foi sobre a meditação, que é assim, a meditação é você silenciar, né? Silenciar as vozes ao seu redor, ou mesmo estando no barulho, mas você se conectar com Deus, se conectar com a palavra, se conectar com algo que o Senhor quer te falar. E apesar de, assim, de eu gostar de estar em silêncio, gostar de ficar silenciada, né? Eu gosto de ficar em silêncio, eu gosto de ficar, sabe, sem barulho, amo. Mas eu tinha o costume de ler, assim, eu lia rápido e aí eu orava rápido, aí eu já saía. E eu não parava pra ouvir depois do devocional, tipo, Deus, porque Deus fala, não é só a minha fala. Oração não é só eu falar e aí eu falo e aí Deus não fala nada. Ele fala. O problema é que eu não parava pra ouvir, eu falava e eu não parava pra ouvir. E por meio dessa aula, por meio do discipulado também, e eu entendi que Deus, ele fala, ele já falou comigo através do devocional, porque a palavra dele é a fala dele, é a voz dele, é o poder dele. Mas ele também pode falar comigo, sabe? Eu também posso parar e ouvir ele. Desde que, por meio disso aqui, por meio da palavra, ela ensina como eu posso ouvir a Deus, como eu posso seguir uma vida correta, como eu posso ser transformada. A palavra é um manual. É um manual, como a Bia disse, ela tem tudo. Tudo que nós precisamos, nós temos nela. Então, como ela deve ser lida, sabe? Como a Bíblia ela deve ser lida, como nós vamos ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Ela ensina tudo, porque ela é a própria voz de Deus, mas tem uma maneira correta. Eu não posso ler a Bíblia de qualquer maneira, eu não posso querer sair correndo e ler rapidão e achar que Deus vai falar comigo. Tem porque assim, eu imagino que se Deus... Eu nunca ouvi a voz de Deus assim audível. Eu acredito que tem muitas pessoas que já ouviram, eu nunca ouvi audivelmente. Mas, se eu ouvisse, eu tenho certeza que eu ia ficar paralisada, eu ia me prostrar, eu ia chorar, eu não ia ficar da mesma maneira, parada aqui igual eu estou falando com vocês, não ia. Por quê? Com certeza ia gerar um temor muito grande no meu coração, um desespero muito grande de ouvir a voz do Senhor. Então, por quê? Que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê de qualquer jeito? Não é assim. A Bíblia não deve ser lida de qualquer jeito, ela não deve ser lida, sabe, pra terminar rápido, pra fazer rápido, não. A Bíblia, ela tem, como a Bia falou no início, né? Tem que ter reverência, tem que ter temor, entendendo que a Bíblia é a voz de Deus, é o próprio Deus. Então eu não posso tratar, é claro, isso aqui é papel, mas eu tenho que entender a seriedade que é ter a Bíblia, o privilégio que nós temos de ter a Bíblia e de ouvir Deus, porque ela é o próprio Deus. Gente,
Sabe qual é o problema? É que nós esquecemos que a Bíblia ela é como uma espada de 2 gumes. Imagina isso. A gente pega a Bíblia pra ler e, sabe, esquece desse detalhe. Bem entre aspas mesmo, né? Porque não é algo pequeno. A gente pega a Bíblia como se fosse um livro que, tudo bem, vai falar sobre Deus, mas é só papel. Não, não é sobre isso. Karina, você pode ler pra mim aquele versículo? Sim, eu vou ler a referência que ela pediu pra eu ler sobre aquela questão que fala da Bíblia ser como uma espada afiada, que está em Hebreus 4:12. Diz assim: pois a palavra de Deus é viva, poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada de 2 lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas, julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que possa se esconder de Deus. Uau! Gente, pensa isso, é muito, muito profundo. Esses dias eu tava pensando que a gente canta tanto sobre Deus ser um oceano furioso, sobre ele ser um fogo consumidor. E se a gente for parar pra pensar nessas coisas com que a gente compara Deus e a palavra, uma espada de 2 gumes, fogo consumidor, oceano furioso. Imagina isso, nada disso é algo raso, sabe? Nada disso é algo tão pequeno como a gente costuma Pensar. como a gente costuma agir, tratar. na verdade. A gente até canta, a gente sabe, mas a gente, às vezes, a gente não... Na maioria das vezes, a gente não age como se fosse assim. A gente canta que Deus, ele é muito profundo, mas a gente precisa ter mais noção disso. E também outra coisa, não é pra ser confortável, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente só vai perceber o quanto nós somos ruins. Porque a gente vai perceber o quanto que Jesus é perfeito, e aí o que nós vamos perceber? Que nós não merecemos ele. Então não é pra ser algo confortável. E eu queria ler pra vocês um texto que eu vi uma vez, que eu salvei aqui no meu celular. Eu queria muito que o teu cuidado fosse sempre fácil, previsível, seguro, como uma bebida agradável, um macio travesseiro. Mas és tão sábio, tão amável, e por demais comprometido em operar a tua graça transformadora, de modo que teu cuidado gracioso me vem das formas mais desconfortáveis, o cuidado redentor do desapontamento, das tribulações inesperadas, do sofrimento, da perda. Todas essas coisas não me dizem que tens um frio coração, ou que és ausente, ou que não te envolves. Não. Cada uma dessas coisas é um sinal da graça zelosa, do amor redentor. Luto para entender a dimensão de teu cuidado, a fim de que possa descansar em ti. Teu cuidado é bastante para quebrar os meus ossos, somente para conquistar o meu coração. Gente, pensa isso, é algo muito profundo. A gente precisa tratar a Bíblia como realmente o que ela é. A voz de Deus não é só um livro, não é só um pedaço de papel. E a gente precisa tomar essa iniciativa, sempre orar pedindo para o Espírito Santo direção, discernimento, porque a Bíblia sem o Espírito Santo, sem o auxílio dele, só vai ser mais um livro comum, só mais algumas histórias e enfim. Então por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo, porque tem muitas interpretações por aí. Tem ateus que leem a Bíblia, o próprio diabo conhece a Bíblia. O próprio diabo conhece a Bíblia. Meu Deus. Continuando. O próprio diabo conhece a Bíblia, então a questão não é só sobre conhecer as histórias. Tem gente que é bastante inteligente, conhece bastante a Bíblia, que sabe explicar as histórias, sabe onde estão os versículos, mas sem conhecimento, sem o amor de Deus, sem conhecer a Deus, não tem como, não, é a mesma coisa que nada. E algo também que, pensando, né, às vezes muitas das vezes eu já fui pro culto e pensei, tipo, nossa, acho que Deus não falou comigo hoje. Só que, na verdade, era eu que não estava ouvindo, ou sei lá onde Deus onde a minha mente estava. Porque se não teve palavra, Deus falou. Foi eu que não ouvi. Porque se nós estamos aprendendo que a Bíblia é o poder dele, é a voz dele, então ele fala através. É nós que não estamos, às vezes, ouvindo, ou nós estamos em qualquer outro lugar, estamos lá de corpo físico, mas, sabe, não estamos com a nossa mente lá e não conseguimos ouvir Deus através das ministrações, através da palavra, ou porque nós não queremos ouvir porque é duro, como a Bia falou, né? Porque não é, muitas das vezes, a palavra ela não é assim, sabe? Confortável.
que nos alisa. Não, todas as vezes, a maioria das vezes, ela nos bate, nos espanca, como a Bia falou, quebra os seus meus ossos. Ela quebra os meus ossos para conquistar o meu coração. Então, que nós possamos entender isso, que isso é amor do Senhor. Quebra os ossos, mas isso é amor. Por quê? Porque nos transforma. E uma vez também, uma frase que eu ouvi, que dizia assim, se você leu a Bíblia e não se arrependeu, não se sentiu arrependido de alguma maneira, de alguma forma, você leu a Bíblia errado. Então eu interpreto esse ler a Bíblia errado como ler sem a ajuda, sabe, do Espírito Santo, ou ler achando que eu vou encontrar aquilo que eu quero. Aquilo que amacia o meu ego, aquilo que no momento, sei lá, eu tô triste, ou eu tô precisando de alguma coisa, e aí eu leio e interpreto como eu quero, como se fosse um texto qualquer. Mas a Bíblia não é um texto de interpretação. A interpretação vem do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir entender e interpretar com a ajuda dele. Nós comentamos aqui, né, sobre isso de Deus ser muito, muito profundo e muito consumidor. Então, essa aula lembrou a gente dessa música que se chama Refinador, né? Refinador. É tão incrível essa música. E fala muito sobre o que a gente aprendeu nessa aula. Deus, quando ele vem, ele não quer só um pedacinho, ele não quer parcialidade. A palavra dele, ela vem e nos transforma por inteiro, é tamanho nos total. Quebra inteira. Mas alcança o nosso coração. Nos alcança por completo, aliás, né? Então a gente vai cantar essa música agora, porque... Refinador, como a gente falou, né? Que a palavra, ela que muitas das vezes é duro. Duro não no sentido... Porque nós somos ruins. E ser transformado dói. E ser refinado, imagina ser passado pelo fogo, imagina que não deve ser confortável. Mas, como nós aprendemos, é um ruim que é bom. Então, nós vamos louvar com esse louvor que diz que nós queremos ser refinados pelo fogo consumidor, que é o Senhor, por meio da palavra. Que a palavra faça isso conosco, que ela nos refine, que ela nos transforme e nos transforme de verdade, de verdade, de verdade. Nos quebre. Sim. Que o nosso coração seja realmente derretido pelo Senhor, conquistado de forma total. Então, gente, grande beijo, nós vamos deixar o louvor. E é isso. Deus abençoe vocês e até mais. Fiquem na palavra. Fiquem na paz, na palavra. Se o altar é o nosso encontro, leva-me, eu quero ir. Se procuras uma oferta, toma-me, tens minha vida, um sacrifício vivo. Eu serei pra ti, tu és fogo refinador. Consuma-me, Senhor, eu quero queimar no altar, ser purificado, faça tudo o que quiser. Minha vida em tuas mãos, eu quero queimar no altar, ser purificado, faça tudo o que quiser. Minha vida em tuas mãos, vem tocar-nos com tua glória, abra os céus, encha-nos, consuma com teu fogo. Vem queimar, enche esse lugar, um sacrifício vivo. Eu serei pra ti, tu és fogo refinador. Consuma-me, Senhor, eu quero queimar no altar, ser purificado, faça tudo o que quiser. Minha vida em tuas mãos, eu quero queimar no altar, ser purificado, faça tudo o que quiser. Minha vida em tuas mãos, limpe minhas mãos.
e o meu coração eu quero queimar por ti, só por ti. Tens minha vida como um sacrifício, eu quero queimar por ti, só por ti. Limpe minhas mãos e o meu coração, eu quero queimar por ti, só por ti. Tens minha vida como um sacrifício, eu quero queimar por ti, só por ti. Tu és fogo refinado,